Desde o início dos tempos, a humanidade olha para os céus, para a terra e para as páginas sagradas em busca de respostas. Em um dos textos mais antigos e influentes do mundo, a Bíblia, encontramos relatos de eventos que desafiam nossa compreensão moderna. A ciência, com todo o seu poder explicativo, ainda luta para decifrar alguns desses mistérios. Neste documentário, exploraremos essas histórias que permanecem envoltas em mistério, além do alcance da ciência. A criação do universo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Assim começa o Gênesis descrevendo a criação do universo em 7 dias. Para a ciência, o universo tem bilhões de anos, surgido a partir de uma explosão cataclísmica, conhecida como Big Bang. Mas como conciliar esses dois relatos? Seria a criação em 7 dias uma metáfora, uma linguagem simbólica para um evento cósmico, que nossa mente limitada ainda não compreende completamente? Os defensores da fé argumentam que a narrativa bíblica transcende o tempo e espaço humanos, oferecendo uma visão espiritual do início de tudo. Por outro lado, a ciência busca entender o universo através de evidências empíricas e observáveis. Esse mistério permanece como um ponto de reflexão sobre as limitações da compreensão humana quando confrontada com o divino. A Arca de Noé e o dilúvio universal. Um dilúvio que cobriu a terra, uma arca que salvou a vida e uma promessa feita no arco-íris. A história da Arca de Noé é uma das mais conhecidas da Bíblia. Mas teria realmente havido um dilúvio global? Registros de inundações podem ser encontrados em culturas ao redor do mundo, sugerindo que algum evento catastrófico deixou uma marca profunda na memória coletiva da humanidade. Cientistas investigam vestígios geológicos e arqueológicos, tentando encontrar evidências de um dilúvio universal. Alguns teorizam que poderia ter sido uma grande inundação localizada, exagerada com o passar do tempo. No entanto, o que permanece inquestionável é o impacto dessa história na cultura e na fé. A ciência, apesar de suas investigações, ainda não oferece uma resposta definitiva, deixando espaço para o mistério e a fé. A Torre de Babel. Em Babel, os homens tentaram construir uma torre que tocasse o céu. Deus, em resposta, confundiu suas línguas, espalhando-os pela terra. O relato bíblico da Torre de Babel não só explica a origem das diferentes línguas, mas também é uma lição sobre a soberba humana. Mas como surgiram as línguas do mundo? A ciência estuda a evolução linguística, observando como línguas se dividem e se transformam ao longo do tempo. A busca pela língua original, a chamada língua-mãe, é um enigma que linguistas e arqueólogos ainda tentam decifrar. A história de Babel nos lembra que, apesar dos avanços científicos, a origem da diversidade linguística e cultural ainda é um mistério que desperta tanto fascínio quanto questionamentos. Ezequiel e as visões dos carros de fogo. No livro de Ezequiel, encontramos descrições de visões extraordinárias, rodas dentro de rodas, criaturas aladas e carros de fogo que cruzam os céus. Alguns acreditam que estas visões poderiam ser descrições de tecnologia avançada, talvez até de visitas extraterrestres. Os carros de fogo de Ezequiel têm sido interpretados por alguns como avistamentos de OVNIs, muito antes de a ideia de discos voadores se tornar parte da cultura moderna. No entanto, teólogos veem essas visões como representações simbólicas, possivelmente ligadas a experiências espirituais profundas. A ciência não pode provar nem refutar tais interpretações, deixando estas visões como um dos mistérios mais intrigantes da Bíblia. Os Nefilins, gigantes, guerreiros de renome, filhos de anjos e homens. Os Nefilins, mencionados no Gênesis, são figuras enigmáticas na Bíblia. A ciência ainda não encontrou evidências conclusivas de sua existência, e muitas dessas histórias são vistas como mitos ou lendas. Poderiam ter inspirado essas lendas. Relatos de gigantes aparecem em várias culturas ao redor do mundo. Um mistério que desafia tanto a arqueologia quanto a teologia. Algumas teorias sugerem que fósseis de grandes hominídeos, eventos que desafiam as leis naturais e deixam os céticos perplexos, poderiam ter inspirado essas lendas. Repleta de milagres. A separação do Mar Vermelho, a transformação da água em vinho, a cura dos doentes, a ressurreição dos mortos. A ciência tenta encontrar explicações naturais, sugerindo que alguns milagres poderiam ser fenômenos naturais, interpretados como intervenções divinas. No entanto, muitos desses eventos
como a ressurreição de Lázaro ou a multiplicação dos pães, continuam a desafiar qualquer explicação científica. Para os crentes, os milagres são provas da intervenção divina no mundo. Para os cientistas, são fenômenos que ainda precisam ser compreendidos. Esses milagres permanecem como um testemunho do mistério que cerca o sagrado. A estrela de Belém, uma estrela que guiou os sábios do Oriente até o lugar do nascimento de Jesus. A estrela de Belém é um dos sinais mais icônicos do Natal, mas o que realmente foi essa estrela? Alguns astrônomos sugerem que poderia ter sido uma conjunção planetária, um cometa ou até mesmo uma supernova. A ciência oferece várias teorias, mas nenhuma delas é conclusiva. O relato da estrela de Belém combina astronomia com profecia, criando um mistério que continua a inspirar tantos estudiosos da Bíblia quanto os cientistas. Talvez o mais fascinante sobre a estrela de Belém seja a forma como ela une o cosmos à narrativa da fé, um fenômeno celeste que, apesar de todos os avanços científicos, ainda guarda seu segredo. A ressurreição de Jesus. Maior mistério da fé cristã. Um evento central que desafia todas as explicações científicas. Seria possível voltar à vida após a morte? A ciência, limitada ao natural, não consegue explicar o sobrenatural. Embora a ciência tenha documentado casos raros de pessoas que foram clinicamente mortas e voltaram à vida, nada se compara à ressurreição descrita na Bíblia, onde Jesus não apenas voltou à vida, mas transcendeu a morte. Para os crentes, a ressurreição é a prova definitiva do poder divino. Para a ciência, permanece um evento inexplicável, uma anomalia que desafia tudo o que sabemos sobre a vida e a morte. A ressurreição continua a ser o mistério que sustenta a fé de milhões ao redor do mundo. Conclusão. Na interseção entre a fé e a ciência, encontramos perguntas sem respostas e mistérios que permanecem. A Bíblia, com seus relatos antigos, continua a desafiar nossa compreensão moderna. E talvez, na busca por essas respostas, sejamos lembrados de que nem tudo pode ser explicado. Alguns mistérios, afinal, podem ser destinados a permanecer no domínio da fé. A ciência pode nos dar ferramentas para explorar o mundo natural. Mas quando se trata dos mistérios do sagrado, somos levados a um reino onde a fé e o mistério se entrelaçam e onde as respostas podem estar além do que podemos compreender.